Colorado busca empate diante da equipe do Nacional e agora vai precisar buscar pontos fora de casa na Copa Libertadores. Time sai perdendo por 3-0 e consegue no segundo tempo buscar um empate dentro do Beira-Rio. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você, né, se inscrever no canal, ativar aí as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre o Internacional, que acabou empatando em 3-3 com o time do Nacional dentro do estádio Beira-Rio. O Nacional abriu 3-0 e, olha, por muito pouco não fez o quarto, não fez o quinto, enfim, foi um primeiro tempo muito ruim do Internacional, que já com 11 minutos já estava perdendo o jogo por 2-0. E o Inter não conseguiu fazer o seu jogo como costuma fazer. Em relação à escalação, acho que o Roger errou. Não era um jogo para começar com o Gabriel Carvalho, por mais que seja jogador de drible curto, de passe, era um jogo para jogadas individuais, para tentar abrir o sistema defensivo da equipe do Nacional. O ideal naquele jogo seria ter começado com o Bruno Tabata. Não se sabe qual é a condição do Bruno Tabata, que sequer entrou no jogo, mas era um jogo para ele. Era um jogo para ele começar a partida, principalmente para tentar, né, abrir esse sistema defensivo muito bem montado pelo time do Nacional. Desde que o novo técnico assumiu, só tem a derrota para o Bahia, e depois o time vem em recuperação no Campeonato Uruguaio e agora também tem esse empate diante da equipe do Internacional dentro do Beira-Rio. Bom, como o Inter já começa o jogo perdendo por 2-0, em duas falhas, né, defensivas na bola aérea, que em alguns momentos não foi tão explorada pelos adversários do Internacional recentemente, então o Inter acabou não sofrendo tanto na bola parada nos últimos jogos. Mas nesse jogo contra a equipe do Nacional, o Nacional explorou muito a bola aérea. Então já o Nacional começa o jogo vencendo por 2-0 numa jogada de bola parada e depois numa jogada muito bem trabalhada, né, em que o Inter erra o passe, né, o Alan Patrick tenta um passe em progressão, ele acaba errando, e aí depois no contragolpe, né, a equipe do Nacional conecta os passes e o Bodio acaba marcando um segundo gol. No final, no primeiro tempo, né, o Inter o Nacional marca o terceiro gol depois de uma cobrança de escanteio do Nico Lopes, fechado. O Antony, ninguém corta, o Antony tenta fazer o corte e aí ele ajeita a bola pro Coates, e o Coates faz o terceiro gol. Era um filme de terror, tá, gente? Era um filme de terror pro torcedor do Inter, porque tomar 3-0, se buscar 1-0 já é muito difícil, né? Se buscar um empate quando tá se perdendo por um gol de diferença, imagine só você ter que buscar 3 gols. E o Inter, ainda no primeiro tempo, conseguiu descontar com o Alan Patrick, um pênalti em cima do Wesley, né, que aliás foi um dos poucos que se salvou nessa noite bem ruim que o Internacional teve, e depois, né, no segundo tempo, o Inter foi lá, buscou. O técnico Roger Machado corrigiu, né, alguns movimentos, por exemplo, colocando o Vitinho no time, colocando o Borré, tirando o Gabriel Carvalho, devido às características do adversário, não era um jogo para o Gabriel Carvalho, e aí depois, no intervalo, o Roger corrigiu isso, colocou o Borré, né, fez ali um 4-4-2 bem montado, não estava dando efeito, e aí ele resolve tirar o Bruno Henrique, colocar o Oscar Romero, recuar um pouco o Oscar Romero para ser esse volante criador, esse volante criativo, e deu certo, porque o Oscar Romero acha um passe espetacular para o Bernabé colocar a bola para o fundo do gol e marcar o segundo gol do Internacional. Logo em seguida o Inter fez o terceiro, né, numa cobrança de escanteio, um Fernando que, para mim, foi o melhor jogador da partida, uma atuação espetacular do Fernando, e o Fernando conseguiu, né, de cabeça ali colocar a bola para o fundo do gol e marcar o gol de empate do Inter, o terceiro. A partir dali eu não entendi muito o que o Roger quis fazer, porque ele tira o Bernabé e coloca o Ramon, e ele coloca o Natan. Ele refaz o seu sistema, ele refaz o seu modelo e não arrisca ir para a vitória, porque depois do terceiro gol, o Nacional foi para as cordas. O Nacional não queria mais jogo, o Nacional adotou uma postura mais
defensiva. E o Inter não se aproveitou disso. E o Inter não foi para buscar o quarto gol, que dava tempo, né? Porque foi antes dos 30, foi 32 minutos ali que o Inter conseguiu chegar ao gol de empate. Então, tinha muito jogo pela frente para o Inter buscar o empate. Não entendi por que da opção do técnico Roger Machado em voltar para o modelo, né? Botar os dois laterais e não tentar buscar a vitória. E ali, meu amigo, se por alguma circunstância o Inter perde o jogo, né, toma o quarto gol, mas tentando atacar, eu acho que a torcida ela não ia ficar brava com o time, ela não ia vaiar, porque o time tentou ganhar o jogo. Eu acho que isso é muito importante. Acho que isso que os técnicos têm que colocar na cabeça deles, que às vezes você pode perder o jogo. Perder o jogo é da circunstância do esporte, é do jogo, né? Mas você não pode ser omisso, né? Perder, ter uma derrota sendo omisso. Eu acho que é isso que o torcedor do Inter cobra muito da atual comissão técnica. Não serem omissos dentro do campo, né? Buscar sempre jogar e buscar sempre o resultado. Enfim, o 3-3 ele fica como alento, porque o Inter buscou um 3-0, né? Mas obviamente que ficam escancarados muitos problemas. Todo mundo pegou o gabarito que o Palmeiras deu, né? Das dificuldades que o Inter tem para desmontar sistemas defensivos que estão bem montados, né? O Palmeiras mostrou isso, o Grêmio também no Grenal fez isso, e agora o Nacional também acaba fazendo isso. Eu tenho absoluta certeza que no sábado o Juventude também vai acabar fazendo isso, montando ali um ferrolho defensivo, montando um sistema defensivo muito forte e apostando no contragolpe. E o Inter tem tido essa dificuldade. Tem algumas boas notícias? Tem algumas boas notícias. Oscar Romero é uma boa notícia, porque o Romero não havia jogado bem, ele entra numa posição que não é dele, ele é recuado para jogar ali como segundo homem do meio campo, e ele acaba sempre achando muitos passes. E é isso que acontece também, né? Quando o Inter coloca muito atacante lá na frente, né? Principalmente o Vitinho, coloca depois o Borré, enfim, aglomera muita gente lá na frente, o meia ele é obrigado a recuar, porque ele não vai conseguir jogar com aquele setor muito povoado. Então, né, o Roger acertadamente ele recua o Alan Patrick, recua o Oscar Romero para eles jogarem alinhados. O Oscar Romero fica responsável pelo passe e o Alan Patrick fica responsável pela jogada mais curta. E deu muito certo, e funcionou muito bem. Oscar Romero e Alan Patrick conseguiram, né, dialogar bem. O Oscar Romero deu aquele belo passe para o Bernabé marcar o segundo gol. E depois, numa cobrança de bola parada, né, feita pelo próprio Alan Patrick, o Fernando acabou marcando aquele golaço de cabeça. Mas enfim, algumas necessidades gritantes que o Inter tem para resolver no mercado. O Inter precisa de um atacante, de um centroavante, de um fazedor de gols. Me parece que Valência e Borré não são esses caras terminais. Eles me parecem que são jogadores mais para jogar de dupla do que propriamente para serem jogadores terminais. Ponto. Um segundo volante. Esse acho que é um caso muito mais urgente que o Inter precisa buscar no mercado. Um segundo volante. Alguém para, né, ter mais dinamismo no meio campo. O Bruno Henrique vinha fazendo isso, ganhou a condição de titular, mas nos últimos jogos ele tem sido o ponto que destoa do time do Inter. Ele não tem conseguido nem jogar e nem marcar. Então, tem deixado esse meio-campo no Inter extremamente vulnerável. Agora, né, na janela de meio do ano, o Roger Machado vai ter que buscar um jogador, porque o Ronaldo não é essa peça. O Ronaldo é primeiro volante. O Thiago Maia, a gente não sabe o que é o Thiago Maia. Eu não sei se de repente agora nessa janela de meio de ano, né, o Inter não vai ter uma possibilidade de negociar de novo o Thiago Maia. Porque eu acho que o Thiago Maia não está no Beira-Rio e nem o Inter conta com o Thiago Maia, porque seria o cara para fazer essa segunda função. Mas o Thiago Maia não tem conseguido também ser esse segundo homem de meio campo. Então o Inter tem essa lacuna no elenco. Pode ser o Diego Rosa? Pode ser o Diego Rosa, mas o Diego Rosa não conseguiu jogar porque tem lesão, tá machucado. Agora resta saber qual movimento que o Inter vai fazer no mercado para tentar buscar um jogador para essa função. O empate ele é ruim, ele é péssimo, atrapalha muito a campanha do Inter, que agora vai ter que jogar, né, contra o Bahia em casa e depois vai para 2 jogos fora de casa, contra a Nacional e também contra a equipe do Atlético Nacional. Assim como, né, um Nacional vai ter que
ser propositivo no jogo em casa, se quiser alguma coisa ainda na competição, o Atlético Nacional também vai ser um time que vai agredir bastante o Inter. Já fiz isso no Beira-Rio. Então é um jogo que pode favorecer ao time do Internacional. E o jogo contra o Bahia também, né? Porque o Bahia também adota a mesma postura em casa como fora. Então, nos próximos jogos agora que o Inter vai ter pela frente, né, serão jogos mais francos. Então, o Inter costuma sempre se sair bem quando tem jogo franco, quando tem jogo aberto. Então, eu acho que o Roger Machado está pensando nisso e eu acho que é nisso que também o torcedor do Internacional precisa se apegar. Tá certo, galera? Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.